Sejam bem-vindas ao nosso diálogo sistêmico. Como Bom estamos? dia. Vamos nos encontrando. Hoje, o nosso 21º encontro. Olha, gente, estamos com constância, hein? Olha É, só. Começou do 1, já estamos no 21º. Gratidão por virem. Hoje vamos falar dos pequenos começos. A obra já começou em você. Vamos nos colocando aqui, respirando fundo, percebendo como está o nosso coração, percebendo como está a nossa mente, vibrando naquilo que a gente deseja. Você se aproprie das suas escolhas, que você determine o próximo passo. E para isso, você escolheu estar aqui, então que você viva esses minutos que estaremos aqui, essa hora que estaremos aqui, de forma proveitosa, que você permita que a sua mente se modele agora nessa nova versão que você deseja ser, que o seu coração solte aquilo que estava preso, te segurando, te limitando, que você permita que algo novo te movimente e que você não resista mais, que você não resista ao próximo passo, que você não resista à próxima escolha, que você tenha coragem de abrir a porta que está diante de você, te apresentando um novo caminho, uma nova possibilidade. Respire fundo. Mentalmente você diz: Eu estou aqui, eu estou presente. Isso. Se alegre com a sua vida, se alegre com o seu dia, se alegre com os desafios. E se permita aqui, nesse nosso encontro, compartilhar algo, entregar algo, doar algo, receber algo. Se permita aproveitar a sua escolha de forma única, de forma singular, de forma importante. Quando você chega até aqui, você é bem-vinda, assim como você chega. Quando você chega até aqui, você chega com a sua história. Quando você chega até aqui, você chega não por acaso. Aproveite. Quem puder, pegar um papel, uma caneta, fique à vontade. Isso pode ajudar aqui a nossa reflexão. Ou o seu celular e você quiser anotar no seu bloco de notas, porque eu vou fazer algumas perguntas para a nossa reflexão acontecer, tá? E você vai poder usar esse nosso espaço hoje de forma bem terapêutica, né? Em nome da sua vida, em nome da sua busca. Então, hoje o movimento, aquilo que eu vou trazer, vai ter um efeito muito diferente se você colocar a mão na massa aí e poder refletir sobre aquilo que eu trago para vocês, tá bom? E lá na mensagem da nossa comunidade eu coloquei assim: o seu copo tá meio cheio ou meio vazio? Essa frase a gente conhece, a gente já ouviu falar, isso não é novidade para ninguém, mas o mais importante é você perceber o seu copo, como que ele tá. Então, para isso, a pergunta que eu quero trazer para você aqui no início é o seguinte: você valoriza o que já é? Então vamos ficar. E assim, né, gente? O espaço aqui é para você falar a verdade para você. Não é para, né, romantizar a sua vida, romantizar a sua história, não. De verdade, quando você olha para a sua vida, para você é fácil valorizar o que você já tem, o que já é, do jeito que está ou não. Para você, isso é um desafio. Primeiro é essa reflexão, e aí você pode deixar aí no seu papel, se sim ou se não. Você valoriza o que já é? Porque aqui até o final a gente vai juntar essas perguntas iniciais, tá? A gente vai voltar nessas perguntas iniciais. Então você valoriza o que já é? A segunda reflexão é a seguinte: você já fez isso em vários momentos aqui ou nos nossos cursos, nas nossas vivências, não importa, você vai fazer de novo. Você vai anotar aí três qualidades suas. Anote três qualidades. Eu sei que você tem um monte, você vai anotar só três. Quais são três qualidades que você tem? Se é desafiante para você, pense assim: o que que as pessoas me elogiam, né? O que normalmente as pessoas elogiam em mim?
E na sequência você vai anotar três defeitos, né? Três desafios aí, aquelas pedras no meio do nosso caminho que a gente quer modificar. Anote também, três defeitos. Fique tranquila, você não precisa expor aqui, isso é para você, tá? É para sua reflexão. Normalmente é bem mais fácil anotar os defeitos, eu não sei para vocês como é. Vão sinalizando para mim se já anotaram, tá? Se precisar, eu deixo mais um pouquinho. Anotaram. Não precisa ter pressa, mas precisa movimentar, né? Vale lembrar que esse conteúdo fica gravado, disponível lá no Fluir Mais. Então, se você não consegue acompanhar aqui e quer acompanhar depois, me chama que eu te falo como isso funciona, tá bom? E agora, a outra pergunta. Ai, essa hora, Cláudia, eu queria ficar aqui só ouvindo. Não vai. Hoje você vai se mexer. Olha só, de verdade agora, verdade verdadeira, de 0 a 10, que nota que você dá para sua vida hoje? De 0 a 10, sendo que 0 tá uma droga, tá tudo ruim, nossa, tá um caos, e 10 tá tudo fluindo, eu tô feliz, tô realizada, tá, sabe, o que eu sonhei tá acontecendo, eu tô saudável, eu sou próspera, eu sou abundante, 10 é esse lugar. Então, de 0 a 10, que nota que você dá para sua vida hoje, tá? Hoje, dia 11 de setembro. Colocaram aí? E agora, você vai escolher uma área da sua vida. Só para nossa reflexão poder fluir mais, né? Porque se a gente pensar na vida de um todo, uma área tá bacana, outra área não tá. Então, independente se tá bom ou tá ruim, eu quero que você escolha uma área da sua vida para ser instrumento aqui da nossa reflexão. Então, escolha uma área da sua vida. Ah, é o relacionamento, é o trabalho, é a família, é a saúde. O que que é que você quer olhar? Qual é a área da sua vida que você quer olhar? Tá fluindo aí, gente. Estão anotando, tá? Para a gente poder seguir a partir disso. Muito bem. Agora respira fundo e pensando nessa área da sua vida que você escolheu agora, você vai fazer uma visita na linha do tempo lá desde janeiro. Então, olha para essa área da sua vida. Lá em janeiro, quando o ano começou, até hoje. Que mudou nessa área da sua vida de lá para cá? E mudar não significa que mudou para bom. Pode ter acontecido algo que não foi bom. Eu quero que você perceba quais os movimentos aconteceram desde o começo do ano nessa área da sua vida. Então, por exemplo, você não fazia algo e agora você faz, você não conseguia e agora você consegue, você queria e agora você tem. O que que nessa área da sua vida você consegue perceber que mudou de janeiro até agora? E se não mudou, você vai colocar, nada mudou, tá tudo igual. O importante é você olhar, tá? Olhe para essa área da sua vida. Lembre-se que é você, não é o outro. Então, quando você olha para a sua área, né, para a área da sua vida, a mudança que aconteceu em você, o que aconteceu com você e não com o outro. Não foge, hein, gente? A gente vai fazer sentido. Continue. Fica um tempinho aí, porque é uma reflexão profunda, tá? Então, fique um tempinho aí e perceba.
O que de janeiro para cá aconteceu com essa área da sua vida? Muito bem. Depois, se você quiser, você pode dedicar mais uns minutinhos nessa reflexão. Esse é o ponto de partida sempre, né? Que a gente vem falando aqui. Quando a gente sabe o que a gente quer, a gente faz aquilo que precisa ser feito. Mas muitas vezes a gente está com aquele nosso olhar do que não é suficiente ainda. Como se o que a gente está fazendo ainda não fosse aquilo exatamente, como se a gente precisasse fazer mais. E hoje a reflexão que eu quero trazer para vocês aqui é que aquilo que você está fazendo é muito importante. E não importa se isso já te traz o resultado que você quer, ou se é o começo de um grande resultado que vai se apresentar. Então, quando eu falo para vocês assim, o seu copo está meio cheio ou meio vazio, a gente tem uma visão comum sobre o otimista e o pessimista, né? O otimista vê o copo meio cheio, o pessimista vê o copo meio vazio. E não é só isso. Gente, me fala uma coisa: se você fosse o copo, você entende que o seu copo estaria cheio ou vazio? Responda isso. Se você fosse o copo. E tem alguém aqui que sente que é um copo vazio? Tem alguém que percebe que, tipo, tá faltando, eu não tenho, eu não consigo, não acontece? Tem alguém? Vamos pensar o seguinte, ó, qual é o papel do copo, né? É receber um conteúdo ali para que a gente possa tomar, não é isso? Se a gente pensar nessa analogia, é só uma analogia. Qual é o papel do copo? O papel do copo dele é transbordar a água para a gente tomar? Não, o papel do copo é receber a água para que a gente tome. Qual é o nosso papel na vida? Se a gente fosse o copo, qual é o nosso papel na vida? Nosso papel na vida é viver. É, sim ou não? Eu estou com sede. Para que eu sacie minha sede, o copo precisa ter algo para eu tomar. Tem que ter um líquido, uma água. Então, o copo recebe aquela água e eu tomo. Se o meu papel é viver, eu, como filha de Deus amada, recebi isso, meu papel é viver. Viver é vencer os desafios, é construir coisas, é realizar, não é? É se relacionar, isso é viver. Para eu viver, o meu copo, ele precisa estar cheio ou vazio? E se ele está cheio, ele precisa estar cheio do quê? Quando eu olho para o copo e percebo que ele está meio vazio, eu estou vivendo pela metade. Metade. Quando ele está meio cheio, eu me aproprio daquilo que eu tenho e a minha sede vai ser saciada. Então, o que que acontece com a gente? Quando a gente tem a sensação de falta, né? Tá faltando tempo, tá faltando amor, tá faltando dinheiro, tá faltando um monte de coisa. A gente está conectada à vida ou desconectada à vida? Desconectada. Quando tá faltando algo, é porque eu vejo a abundância ou eu vejo a escassez? Então, eu preciso fazer o que com o meu copo? Preciso encher. Muito bem. Imagine que eu tô pela metade. O que que precisa para eu encher esse copo? Eu preciso desprezar aquela metade ou eu preciso reconhecer aquela metade? Ou seja, lê aí o que você escreveu sobre você. Foi mais fácil escrever as qualidades ou os defeitos? Pode ser as qualidades, tá? Não precisa ser um padrão aqui de resposta. É uma percepção que você precisa ter. É mais fácil para você reconhecer os seus defeitos ou as suas qualidades? Quando o meu foco está nos defeitos, eu me enfraqueço ou me fortaleço? Conhecendo as qualidades, reconhecendo que aquela metade, ela é muito importante, aquele copo pela Uhum. metade cheio, é muito importante. Muito bem. O que que a neurociência e a física quântica fala para nós? Que quando a gente reconhece o que já é, ou seja, quando a gente reconhece o que já existe, a gente cria novas conexões neurais e a gente expande possibilidades.
Então, todas as vezes que eu não valorizo as minhas qualidades e eu valorizo os meus defeitos ou a falta, né? O meu defeito, a falta, aquilo tudo que falta, aquilo que eu não tenho, aquilo que eu não consigo. Todas as vezes que toda a minha energia tá nisso, eu aumento isso ou eu diminuo isso? Por que que o nosso encontro chama pequenos começos? Porque ninguém começa nada com aquilo pronto. Para ficar pronto, eu preciso começar. Por exemplo, para que que você liga a TV? Se é que você assiste TV. Tem alguém aqui que assiste uma TV, uma Netflix, um filme, uma série? Alguém que liga a TV? Me fala aqui, ó. Quando você pega lá o controle e liga a TV, para que que você liga a TV? E para assistir alguma coisa, não é? Fica É, procurando. Tem hora que você fala assim, meu, eu tô meia hora aqui procurando. Ai, não é. sei o que eu vejo. Ótimo. Para que que você ligou a TV? Você precisa Boa saber o que você quer pergunta. ver. Olha só. Antes de você ligar a TV, você precisa falar assim: o que que eu quero? Eu quero assistir o quê? Eu quero sentir o quê? Eu quero trazer o quê para mim? A gente liga a TV talvez todos os dias. E a gente não sabe, a gente quer se distrair, ou às vezes a gente já sabe, vai lá e liga porque quer ver determinada coisa. Quando você já sabe o que você quer assistir na TV, você liga, vai lá na Netflix. Ah, eu vou assistir pela milésima vez o The Chosen. Vou lá e ligo, vou lá no The Chosen, boto dou o play. Eu sento e assisto e pronto. Traz isso para sua vida. Qual a área que você escolheu olhar? A Marilene já compartilhou a dela. Que área que você olhou desde o começo do ano até aqui? Qual é a área? Me falem, vão falando. Ah, eu escolhi olhar para a área X, para a área Y. Qual a área que você escolheu olhar? Quando você escolhe olhar para isso, e você olhou lá desde o começo do ano, você percebeu o quê? Mudou alguma coisa na área da sua vida? O que que precisa então para mudar? Se do ano que começou até hoje, a área que eu quero que mude não mudou, é porque eu estou fazendo o que precisa ser feito? Não. Tô, gente. Não tô. Para eu ligar a TV, eu preciso pegar o controle remoto e ligar. Mas para eu assistir alguma coisa, eu preciso escolher. Olha. Base naquilo que eu quero Sim. sentir. Eu, pelo menos, faço isso. Eu não ponho em algo para assistir que me dê sentimento ruim. Ansiedade, medo. Ai, sabe que me dá. Eu não. Por quê? Porque o que eu boto aqui dentro fica vibrando. Eu desligo a TV e aquilo continua dentro de mim. Blá, 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 blá. E a gente não se dá conta nisso. Aí a gente acha que o problema é a saúde, o casamento. Não, eu tô me alimentando do quê? Então, qual é o começo da mudança? Eu saber, de novo, com todas as letras, o que eu quero para mim. Para mais uma vez eu determinar aquilo que eu preciso fazer. Então, olha só, na física quântica, quando você olha para o copo meio cheio, você amplia possibilidades. Então você tá, eu estou usando o exemplo da TV só como uma analogia, tá? Não é uma crítica, até porque eu consumo seriados, eu assisto muitas coisas, é só para reflexão funcionar. Isso poderia ser com outra coisa. Então, eu estou lá assistindo algo na televisão. Aí aquilo me dá ansiedade, porque é um negócio meio, sabe? Muita emoção, é o crime disso, crime daquilo. Eu fico apreensiva, eu fico tensa. Quando eu tô vivendo aquilo assistindo a TV, eu tô aumentando ou diminuindo isso em mim? Eu tô aumentando. Aí eu quero olhar para o meu relacionamento e eu fico assistindo só coisa trágica em relação a isso. Eu aumento ou diminuo isso em mim? Eu aumento. Faz sentido ou não? Você vai no mercado, você tem que fazer uma compra, pegar umas coisas. Você faz uma listinha e vai ao mercado, ou você vai ao mercado, sai andando nos corredores e pegando o que você precisa? Como funciona isso para você? Me fala um pouquinho. Você costuma fazer uma lista, ou você vai, ou às vezes você faz a lista, às vezes não faz, você vai e pega. Como é para você? A Marina falou que faz uma lista. Eu faço lista porque senão eu levo mais coisa do que preciso, vou acabar gastando mais do que necessário, vou levar mais tempo, porque aí eu vou, passo no corredor, volto, depois eu vou, passo e volto. E por que que a gente não faz lista com a gente? Ah, eu não faço uma lista para o meu dia, por exemplo. Eu não penso no que eu quero sentir, ou seja, se eu não sei o que eu quero sentir, eu vou pegando qualquer coisa que está lá no corredor. Eu nem preciso daquilo.
Mas aí eu deixo aquilo fazer parte da minha vida. Eu nem preciso assistir aquela notícia do jornal e aí eu vou assisto. Eu não preciso sentir aquilo, porque a minha vida já tá. Aí eu vou e me alimento daquilo. Quando você faz uma lista para ir no mercado, você faz a compra mais rápido ou mais devagar? É mais rápido, gente. Por quê? Porque você sabe o que você precisa pegar. Você não fica igual uma barata tonta lá rodando no mercado. Ou fica? Quando você sabe o que você quer assistir, você entra na Netflix, você vai em série, filme, desenho. Se você já sabe o que você quer assistir, você já vai pelo menos na categoria que você vai encontrar alguma coisa. Se é drama, se é comédia, se é reality show, você vai lá. E por que que a gente não faz isso o tempo todo? Não é agora, no curso, não. Por que que eu não começo o meu dia determinando o que eu quero sentir para eu entrar no corredor e ir na prateleira certa e me abastecer daquilo que eu preciso? Faz sentido ou não? Outro exemplo. Imagine uma obra grande, já que o nosso título tem obra, né? A obra começou em você. Imagine uma obra tipo um condomínio, sabe aqueles condomínios mega blaster que tem tudo? Tem academia, tem cinema, tem área de lazer, tem trocentas piscinas, trocentos tipos de quadra, tem tudo. Imagine um condomínio assim, que tem de um tudo. Você nem precisa sair, tem até mercado lá dentro. Você nem precisa sair do condomínio. Para que esse condomínio existisse, o que que precisou acontecer primeiro? Quem Seria. precisou pensar nesse condomínio, sonhar com esse condomínio, Ah, desejar esse condomínio, não é? A pessoa é. sozinha fez o condomínio? Ela precisou tirar do papel? Mas começou aonde? Começou aqui, vou buscar outras pessoas, não é? Uhum. Engenheiro, arquiteto, precisou buscar outras pessoas para fazer Sim, aquilo que ela não sabia fazer. sim. Aí imagine, o projeto está todo pronto. Dá para construir um condomínio em qualquer lugar? Terreno, lugar, do tamanho que, daquilo que eu sonhei. Eu preciso, não preciso? Aí eu vou precisar de material, vou precisar de mão de obra, vou precisar de infinitas coisas. Eu vou ter que pagar um preço? Ou não? As coisas vão cair do céu. Tem um preço isso? Tem um preço. Tem um preço. Dá para pular a etapa? A Josefa moraria lá se tivesse pulado etapa, se não teria pago um preço, se não teria usado a mão de obra de outras pessoas, o trabalho de outras pessoas? Será que aquela ideia daquela pessoa que imaginou esse condomínio, o início dessa ideia é mais importante ou menos importante que a obra pronta construída? A ideia, sabe quando surge aquilo? Pluf, nossa, vou fazer um condomínio. Essa ideia é menos importante do que o condomínio pronto? Ou é tão importante quanto, ou é mais importante ou menos? O que que vocês acham? Por que que a gente está lá pensando assim, nossa, mas até o condomínio ficar pronto, ai, dá muito trabalho, é muito caro, eu vou precisar de outras coisas. E a gente faz isso com a gente, gente. A gente tem uma ideia, por exemplo, um desejo a respeito da nossa vida, e a gente não está muitas vezes disposta a pagar o preço para que aquilo aconteça. E o pagar o preço, sabe o que pode ser? Você abrir mão da sua teimosia, da sua resistência, da sua rigidez, da sua negação. A gente não quer pagar o preço de sermos uma pessoa nova. A gente quer viver o extraordinário sendo quem a gente é agora. A gente não quer. A gente quer botar o condomínio em cima das casas que estão lá, meu. Tem tantas casas para eu conseguir. Preciso comprar aquelas casas. As pessoas precisam aceitar vender aquelas casas. Ah, não, mas dá muito trabalho, Cláudia. Tô afim, não. Aí eu fico insatisfeita. Por quê? Porque eu nem começo. Eu nem começo pensando no final. Dá muito trabalho. E se você pegar o final e dividir em etapas? E se você pegar o final e dividir em pequenos passos, em pequenas ações, em pequenas metas? E se você fizer isso? E se você pensar que para começar alguma coisa você só precisa começar? Você não precisa terminar. Você começa. Porque o final a gente não sabe o que é, nem como vai ser, mas eu começo e me movo em direção àquilo. E por que que eu trouxe esse tema hoje? Porque ontem, mais uma vez, eu fiquei com uma palavra de Deus que é a seguinte:
Não desprezes os pequenos começos, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Não despreze os pequenos começos, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. A obra não é algo mirabolante, gente. Por quê? Porque você já é uma obra de Deus. Essa obra, ela já foi iniciada. Você não está começando do zero. Dentro de você tem tudo o que você precisa. Você só precisa tirar do mundo das ideias e começar a concretizar. É pegar uma lista, por exemplo, como a gente refletiu aqui, é só um exemplo, tá? Isso é só um exemplo. Você pegar o seu papel, começou o seu dia, hoje é dia 11 de setembro, eu vou lá no meu papel, anoto 11 de setembro e eu anoto o que eu quero para o meu dia. Eu não fico assim, ai, que pagar conta. Ai, hoje eu tenho que ir lá não sei aonde. Ai, eu tenho que trabalhar. Gente, o ai é copo o quê? Cheio ou vazio? Aí eu fico lá contando aquilo que eu assisti na TV, eu fico olhando para as notícias que me tiram do eixo, que me tiram do foco. Aí eu fico lá passando o dedo na tela do meu celular que nem uma louca, olhando coisas aleatórias que não tem nada a ver com aquilo que eu quero. Ou seja, eu deixo de desperdiçar o meu tempo porque eu sei que para o meu dia eu quero determinadas coisas. Então, olha só. Pensando na área da sua vida, pensando na nota que você deu aí para sua vida, pensando nessa reflexão inicial que você fez, como é que anda a sua obra? Como é que anda a sua obra? Se você fosse lá ao condomínio, você estaria em que fase? Em que etapa? De estar com o projeto só na mente? Ou talvez de estar procurando o arquiteto, o engenheiro, aquelas pessoas que vão contribuir para que o seu negócio dê certo? Ou você está na etapa de negociar, né? Preciso negociar com meu marido, como a Marilene falou, mas não preciso salvar ninguém. Eu vou negociar com ele. Negociar o quê? Falar, olha, eu não dou mais conta de fazer isso, eu preciso da sua ajuda. Eu abro mão de fazer isso, agora eu quero que você também faça. Você está em que etapa da sua vida? Você está na etapa de investir, né? Eu preciso comprar o terreno. Nossa, eu preciso investir em mim. Sei lá, preciso ir para uma academia, preciso fazer uma terapia, preciso fazer um curso, comprar um livro. Você precisa investir, gente. Todos nós precisamos pagar o preço, que não é só dinheiro, tá? Quando fala pagar o preço, não é só você pôr dinheiro em alguma coisa. Pagar o preço, eu estou disposta a fazer isso em nome daquilo que eu busco? Eu estou disposta a continuar ou eu estou disposta a desistir? Então, esses pequenos começos que a palavra de Deus fala, não despreze os pequenos começos, ele está falando para a gente o quê? Valorizar o início de qualquer coisa. Valorizar o início, por quê? Porque se você despreza o início, você não constrói nada. E eu acredito que na sua busca você já conquistou muitas coisas. Pensa na área da sua vida que você anotou. Perceba se você tem desanimado aí com os desafios, porque os desafios eles vão existir. A gente não pode ter a ilusão de que não vai ter desafio. A gente só não pode desistir. Então, por exemplo, que palavra que a gente usa nesse lugar? Se eu não posso desistir, eu preciso perseverar. Eu adoro essa palavra. O que que é perseverar? A perseverança, ela é constância. Constância. A perseverança é persistência. Persistência. Firmeza. Tudo isso é perseverança. Mas sabe que a gente se bagunçou? Porque a gente acreditou que ser persistente é ser dura. A gente confundiu o firme de sermos constantes com o firme de sermos duras. Dura na queda. Eu vou lá e faço. Eu vou lá e faço dando os dois pés no peito do outro. Eu faço, puf, ferindo o outro. Mas eu tô lá. Não, não. A constância, a perseverança, manter-se firme, manter-se constante, ou seja, eu não desisto de mim. Eu não desisto de ser uma pessoa melhor. Eu não desisto de realizar os meus sonhos.
Eu não desisto de curar a minha ferida, de curar a minha dor. Se eu não desisto de mim, se eu preciso perseverar, eu preciso entender aonde eu quero chegar. E se você tem dificuldade, faça isso todos os dias. Acorde e pense, mesmo que você não consiga aquilo naquele dia, você vai anotar no dia seguinte de novo. E você vai anotar no dia seguinte de novo. Você faz uma lista do mercado, aí você comprou papel higiênico esse mês, o mês que vem você não vai comprar? Você vai comprar de novo. Ah, mas eu já comprei o mês que vem. E daí? Você usou. E por que que a gente não mantém a constância? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, é só uma provocação para a gente pensar por que que a gente desiste da gente. Por que que a gente não valoriza o tanto de coisas que a gente tem? Olha aí para as qualidades que você anotou. Alguém anotou? Zacarias 4:10. Não desprezes os pequenos começos, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Você já imaginou ele sorrindo para você, falando: É isso, minha filha, começa! Começa, eu vou te sustentar na caminhada, eu vou te sustentar na jornada. Só para de achar que as coisas têm que já estar pronta. Só para de achar que você não vai ter trabalho, que você não vai ter que se movimentar. Para de achar que você vai continuar sendo quem você é. Não. Para sua vida mudar, você precisa ser diferente. Você precisa sentir diferente, fazer diferente, pensar diferente. Não dá para ter uma vida diferente a gente querendo ser a gente hoje. Para a gente colher o fruto da árvore, aquela árvore precisa brotar da semente. E aí eu quero uma vida nova sendo a Cláudia que eu sou. Não, a minha vida nova nasce da Cláudia que eu me despeço. Da Cláudia que eu falo, você foi importante, mas olha, eu não quero mais, eu quero outra Cláudia. Eu quero de outro jeito, eu quero de outra maneira. Mas aí a gente pega lá a Gabriela, que a gente tem dentro da gente, né? Eu cresci assim, eu sou assim, não sei o que lá, me mantenho assim, e o mundo tá errado, eu quero mudar, mas é o mundo. Ah, é o chefe, é o dinheiro, é a conta, é o vizinho, é o marido. Não, é você, a gente já sabe, né? A gente tá há 21 diálogos falando isso. É sempre a gente, é sempre a gente. Então, olha só, o que muda? Anotei aqui uma pergunta. O que muda dentro de você quando olha para a sua vida como uma obra que já começou? O que muda dentro de você quando olha para a sua vida como uma obra que já começou? E aí você vai olhar aí para a sua lista, tudo que você anotou, e você vai perceber o que você já tem. O que que é que você já tem? O que que é que já é seu? O que que é que você precisa valorizar em você? Tira o foco do que falta, coloca o foco no que tem. Já começou. Não tá zerado o jogo. Já começou. Se eu tenho isso em mim e eu coloco o foco na alegria que eu tenho, isso vai crescer. Isso vai expandir. Se a alegria é uma qualidade minha, eu preciso usá-la naquilo que eu faço. Sabe? Eu preciso alimentar isso em mim. E eu preciso distribuir isso. Se eu tenho, se eu tenho, eu preciso dar isso para as pessoas. Aí eu sou uma pessoa que tenho alegria e falo com as pessoas de cara feia. Eu tô dando aquilo que eu tenho. Se eu não tô dando aquilo que eu tenho, aquilo vai crescer? Não vai crescer. Então, eu tiro o foco do que eu não tenho, coloco o foco no que já é meu e uso. Eu preciso usar o que eu tenho. E não ficar pensando, ai, falta isso, falta aquilo, eu não tenho isso, não tenho aquilo, preciso daquilo. Não, eu pego o que eu tenho, ofereço para o mundo. Gente, não importa o tamanho do que você tem, não importa, você tem. Se você tem, você pode dar. E se você dá, o seu olhar tá para onde? Você tá para a expansão, tá para o crescimento, tá para possibilidades. Faz sentido isso para vocês? Mais alguém fala mais alguma qualidade? Então eu tenho alegria. Eu tenho alegria. Como que eu uso isso no meu dia a dia?
As pessoas precisam ver isso em mim. Eu não posso esconder, senão eu sou aquela lâmpada que é colocada embaixo da mesa. Eu tenho alegria e eu escondo Pres- a minha alegria, eu não distribuo a minha alegria. Prestativa, Cláudio, coloquei. Prestativa, ó, o pessoal tá escrevendo generosidade, ó que bonito, ó, simpatia, determinada, ou seja, generosidade. Se eu tenho generosidade, generosidade já é o quê? Gente, a generosidade é assim, eu tenho um, aquilo vira mil, eu entrego em abundância. Eu amo essa palavra. É uma das que eu penso todos os dias. Seja generosa naquilo que você faz. Por quê? Porque quem entrega com generosidade recebe multiplicado. Seja generosa. Seja generosa na sua alegria, seja generosa na sua determinação, seja generosa na sua paciência, seja generosa na sua fé. Se você puder colocar uma pitada de generosidade em tudo que você fizer, você vai ver a sua vida se transformar, se transformar. Sabe? Não fica segurando. Entrega. Solte. Solte. Ah, eu sou uma pessoa é, muito empática. Eu costumo sentir, né, a dor do outro, eu reconheço com facilidade a dor do outro. E aí eu fico em casa, não me relaciono com as pessoas. Eu acho que o mundo está errado. Eu vou usar minha empatia onde? Eu preciso distribuir a minha empatia. Eu preciso colocar ela a serviço do mundo. Preciso colocar ela a serviço das pessoas. Ah, mas eu estou olhando lá que eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Minha rotina é muito pesada, eu trabalho demais. Então, coloque, eu ia falar uma coisa aqui. Coloque a empatia no seu trabalho. Coloque a empatia naquilo que você faz, gente. Não divide quem a gente é. Não tem a hora certa, é em todo tempo, o tempo todo. O tempo todo a gente usando aquilo que a gente tem da melhor maneira. Ave Maria, né? É isso. E por que que eu tô assim falando para vocês? Porque o movimento, ele só acontece, sabe quando vocês estudaram a física, quando a gente aprende que na inércia você precisa ter uma força lá para tirar o objeto da inércia. Ele tá parado. Ele não tá parado? Quem entende melhor pode explicar, gente. Eu tô falando sem ter pesquisado, só tô lembrando, né? O objeto ele tá parado lá. Tem um dado parado na mesa. A mesa tem atrito, ou seja, para que esse dado se movimente, o empurrão que eu dou nele tem que gerar nele uma força que rompa com o atrito que tem. Ou seja, tem coisas me prendendo, tem coisas me segurando. Para que aquilo me solte, eu preciso fazer uma força maior do que a força daquilo que exerce sobre mim. E aí eu uso o que então? Eu uso o que eu já tenho, não é o que me falta. Eu já tenho. Eu já tenho. Eu já tenho. Lembra da minha história? Uma pessoa grosseira, né? Aquela foto, as pimentinhas na cabeça, sempre papum, não sei o que, não sei o que lá. Ok, quando eu decidi mudar isso em mim, e isso é de muito tempo, né? Mais de 20 anos. Quando eu decidi mudar isso em mim, eu comecei, depois de um longo tempo, a colher os frutos dessa minha escolha, certo? E quando eu comecei, então, a atender, quando eu comecei a dar aulas, quando eu comecei a estar entre as pessoas, eu comecei, então, a receber feedbacks. Nossa, você é doce e firme. É uma frase que eu ouvi muito. Ao mesmo tempo que você é amorosa, você é firme. Olha, sua voz me traz uma paz. Só de eu ouvir você, eu já me acalmo. Quando eu comecei a ouvir esses feedbacks, eu comecei a entender que o que eu estava fazendo estava dando resultado. E aí eu coloquei o foco no quê? Nossa, isso então é uma habilidade. Isso então está fazendo bem para as pessoas.
Como que normalmente eu respondo as mensagens que vocês me mandam? Eu respondo em texto ou eu respondo em áudio? Porque eu estou usando a ferramenta que eu tenho e que alcança melhor as pessoas. Eu entendi que a forma que eu falo para algumas pessoas já é curativo. Então, quando eu falo para vocês, pessoal, eu não consigo responder depressa, espere um pouquinho, tenha paciência, eu vou ler sua mensagem, porque eu levo isso a sério. Não é só uma mensagem que chegou para mim. Não é mais uma mensagem que chegou para mim. É uma pessoa que está buscando algo e que muitas vezes uma frase que eu falo alcança o coração daquela pessoa. Isso é usar o que me falta ou o que eu tenho? É o que eu tenho. Gente, me falta muitas coisas. Tenho muitas coisas para corrigir. Mas foi o tempo que eu olhava para isso. Hoje eu olho para o que eu tenho. Hoje eu olho para o que em mim já é. Isso em mim já é. E o que não é, vai sendo curado e transformado com base no que eu tenho e com base no que eu já sou. Não com base no que o outro é ou tem. O outro é o outro também, irmão de jornada, tá na caminhada também. Quem diz que a outra pessoa que tá lá sorrindo tá tranquila no coração dela? Eu não tenho como saber. E às vezes a gente se compara. E às vezes a gente não começa porque o outro faz melhor, né? Tem aluno que fala assim: ah, Cláudia, mas eu não vou constelar como você. Não. Por quê? Porque eu senti dores diferentes das que você sentiu, porque eu vivi histórias diferentes que você viveu. É óbvio que não vai ser igual, mas não ser igual significa que é melhor ou que é pior? Não. Só significa que nós somos únicos. Aí eu nem começo porque eu me comparo com uma pessoa que está há 30 anos fazendo alguma coisa e do nada eu já quero ter o resultado que a pessoa tem. Do nada. Vocês sabem como foi a minha primeira aula? Não de constelação, porque eu lido com aula já faz tempo. Eu não sabia disso. Demorei para perceber que isso era uma potência em mim. Eu fiz um curso uma época, na verdade, eu fiz um curso de 7 anos. E nesse curso a professora falou assim: prepare uma aula. Na época não tinha a facilidade que tem hoje com internet, computador, era uma coisa mais rústica. Eu lembro que eu fiz um cartaz, colei umas imagens, escrevi atrás do cartaz aquilo que eu não poderia deixar de falar. E eu dei a aula segurando o cartaz. Eu não deixei de fazer porque eu não tinha o material adequado. Eu fui lá e fiz com o que eu tinha na minha mão, uma cartolina, uma cola para eu colar a imagem que eu tinha selecionado, e eu entreguei o meu tudo naquela aula. E às vezes a gente quer ter, né, o cenário, vocês veem que eu uso fundo por quê? Porque eu ainda não tenho o cenário adequado. Mas eu deixo de dar aula para vocês? Eu não deixo, gente. Por quê? Porque a obra já começou. Ela não vai esperar você estar pronta, você já é, você já tem, você já pode, você já faz, você só precisa colocar o foco nisso, para que para que isso cresça. Quando eu fui convidada a dar aula na Ápice, e eu disse sim, é uma formação, gente. Uma formação é longa. Eu não tinha uma aula pronta. Quando eu disse sim, o que que eu fiz? Eu fui construindo aula por, por aula. Eu não olhei e falei, mas eu não tenho nada, não. Eu olhei e falei assim: eu tenho a aula um, na outra semana eu tenho a aula 2, na outra semana eu tenho a aula 3. Ninguém precisava saber que eu não tinha todas as aulas. Isso é a nossa vida. Para algo ficar pronto, hoje nós estamos na oitava turma minha, tá? Oitava turma que eu dou sozinha. Fora 6 turmas que eu fiz com a Ápice. Por que que eu fiz todas essas turmas? Porque um dia eu não tinha uma aula pronta. Aí eu preparei um ano, certo? Entreguei todas as aulas. O curso está pronto? Não. Sabe por quê? Porque todo ano eu vou lá e mudo, todo ano eu vou lá e mexo. Por quê? Porque a Cláudia que deu aquela aula não é mais a Cláudia que dá aula hoje. Porque a sua necessidade não é a necessidade daquela turma de antes. Ou seja, sempre em movimento. Você não vai alcançar o objetivo e vai parar. Você vai alcançar o objetivo e você vai continuar. Porque vida é
movimento, porque quer mais disso. Eu preciso manifestar mais daquilo que eu desejo. E aí eu faço escolhas que me direcionam para aquilo que eu desejo. Sim. Então, olha só, eu vou ouvir vocês, vou ouvir vocês, e eu quero que vocês peguem isso que vocês anotaram aí, reflita a respeito do que vocês já têm. Coloca a energia nisso. E depois que Tá. você fizer isso, você olhando para o que você já tem, você vai responder de 0 a 10 que nota que você dá para sua vida. Porque a nota vai ser diferente. Você vai sentir diferente. Você vai perceber diferente. Por quê? Porque o meu foco está no que eu tenho. Você é um copo que nunca estará vazio. Nunca. Nunca a escassez é uma dor ou uma ilusão, um desafio interno que se cura em você quando você valoriza o que já é. A neurociência fala isso. A neurociência fala, quando você foca no que já é, inconscientemente você sente gratidão. Porque você olha para o que já é. E aí a gratidão faz aquela liberação lá, né, de dopamina, serotonina, os hormônios que fazem a gente se sentir bem. Então a neurociência fala, quando você foca no que você já, no que já é, no que você já tem, você estimula a prática da gratidão, ou seja, aquilo que faz você construir caminhos novos. Não dá para eu andar num caminho novo sendo a Cláudia antiga. Não dá para eu andar no caminho novo sendo a Cláudia teimosa, turrona, que bate no peito e acha que tá cheia de razão. Não. Um caminho novo só é possível quando eu abro mão da Cláudia. Sabe aquelas matrioscas, aquelas bonequinhas lá que cabe uma dentro da outra? A gente precisa É. sair lá de dentro, gente. A gente precisa tirar aquelas outras camadas nossas e falar: não, eu não sou isso, eu sou isso aqui, ó. E realizar. Quem é, agora, antes de encerrarmos, quem é que anotou uma qualidade aí, que vai falar para mim, eu anotei essa qualidade e eu vou fazer isso aqui agora com ela? Mais um movimento, eu sei que a gente já vai encerrar, mas ó, lembra, não é só o mundo das ideias. Quem é que anotou uma qualidade? Qual é uma qualidade sua que você vai se apropriar dessa qualidade? Só que não pensando só no resultado final, pensando assim, para aquilo eu preciso fazer isso hoje. Eu preciso fazer isso hoje. Eu preciso lidar com isso hoje, né? Quem tem dificuldade de, por exemplo, fazer vídeo, como a gente já falou aqui, né? Ah, dificuldade de gravar, fazer vídeo, divulgar o trabalho. Como que eu começo? Gente, exercitando. Não é de repente eu estou mega craque. Não, eu gravo, não gosto, eu vou gravo, eu treino, exercito a minha fala. Eu quero treinar. Meu, vem aqui dar uma aula. Treina. Vem aqui falar de um tema, exercita a sua fala, exercita o seu conhecimento, distribuir o seu conhecimento, já abrir esse espaço para vocês, né? Me sinto limitada, se defronte com isso, olhe para isso, sem resistência. O problema é que a gente resiste ao nosso desafio e aí a gente recua diante dele, e aí não vai avançar, não vai ter efeito, né? Mas tem outros sentidos que a gente precisa colocar atenção. E aí, quando a gente coloca atenção nisso, uau! Por exemplo, para finalizar essa reflexão, quando alguém fala assim para mim, ah, o sucesso é você faturar 6 dígitos, mais de 100 mil, 200 mil, 500 mil. Sucesso pode ser esse, sim. A questão é, como você se sente quando você fatura 500 mil no mês? E talvez hoje você possa faturar outras coisas, está aqui. Vocês, tô aqui com vocês? Travou um pouquinho. Então, Uhum. por exemplo, quando você olha para o céu e consegue ver a lua, quando você vê o nascer do sol, quando você contempla a natureza, você está contemplando o que já é abundante, o que já é próspero, o que já é grande. Quando eu volto o meu olhar para isso, o que que expande em mim? Isso. Então, a gente tem só um hábito de olhar e entender que falta. E da mesma forma que a gente tem o hábito disso, a gente pode criar o hábito daquilo.
Então, se as pessoas, como a Josefa trouxe, se as pessoas estão me ouvindo e elas estão compartilhando comigo, pedindo ajuda, isso é algo para refletir. Eu já tenho algo para entregar. Mesmo, Josefa, que não seja você, por exemplo, hoje a pessoa que vai atender alguém ou que vai entregar o resultado final. Você pode ser, por enquanto, essa ponte. Entende? Isso está fazendo sentido para mim. Eu ainda não consigo te entregar isso, mas tenho a pessoa que entrega, é uma ponte. Só que isso exercita o que? A nossa humildade, a nossa generosidade, a nossa perseverança, a nossa consistência. Sim ou não? Maravilha. E outra, o diálogo aqui é aberto. Convidem as pessoas para virem. A pessoa vai falar, ah, mas é dia de trabalho, 8 da manhã eu tô trabalhando. Só convida, cada um vai falar aquilo que tem dentro de si. Não dá, não é possível, não posso. E tudo bem, mas você convida e solta. A gente entrega algo para as pessoas e solta. A gente aprende a dar o que a gente tem e solta. A gente não pode dar com a expectativa que o outro vai receber e se alegrar. Não, a gente entrega e solta. Entrega e solta, tá bom? A obra já começou. Que a gente, então, dê os passos em direção ao que a gente busca. Mulheres, gratidão pela vida de vocês, pela presença, pela escolha. Nós somos filhas amadas de Deus, que a gente nunca mais despreze os passos que a gente dá. Que a gente nunca mais despreze aquilo que se apresenta diante de nós, que você faça do seu dia hoje tudo aquilo que você merece fazer, que você respire fundo no desafio, que você não reaja de pronto, que você se pergunte como eu posso contribuir, como eu posso plantar semente boa diante disso. E se a sua fala não for para alavancar o resultado, se a sua fala não for para contribuir ou para plantar uma semente boa, que você aprenda a silenciar. E no seu silêncio você vai encontrar mais respostas, você vai encontrar mais paz, você vai encontrar mais clareza. Quando na sua fala você tiver algo bom para entregar, que você não resista, que você distribua, que você entregue. Eu vejo vocês, eu reconheço a grandeza desse momento que estamos aqui, sou muito grata por você me permitir entregar algumas sementes para vocês e a gente segue juntas. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. Nos encontramos em breve, daqui a pouco, logo mais. Segunda-feira tem constelação de manhã. Eu vou mandar notícias lá no grupo, tá bom? Quem puder vir na segunda de manhã, vai ser uma alegria recebê-las. Um beijo, gente. Tchau.